do livro Contos desta e doutra vida. Mensagem trazida pelo Espírito Irmão X, sob a mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título é Candidato à Redenção. Integrado nos fluidos comburentos, a se lhe derramarem da própria alma, o espírito desditoso consegue do esquecimento no corpo de carne, pedia em pranto: Senhor, por piedade, concedei-me a graça de renascer no planeta físico. Perceba agora a extensão dos meus débitos e a enormidade dos meus crimes. Feri vossa lei, espalhando miséria e destruição. E sofro, Senhor, por desleixo meu, o resultado da minha imprevidência delituosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo. Ó benfeitor da eternidade, conduzi-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa por algum tempo olvidar minhas horrendas feridas. Dai-me o câncer, a lepra, a enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita expugirei de meu ser o veneno da culpa. Encarcerai-me num corpo paralítico, em cuja armadura ressecada eu consiga olvidar o pretérito, regenerando meus infelizes pensamentos. Entregai-me às provas da idiotia, em que me redima, detendo meu espírito arrependido num leito de chaga terrestre, em cujas tormenta crisole o coração, entenebrecido no desespero. Dai-me o aleijão, a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome e a nudez, mas ajudai-me a renascer no mundo com a graça do esquecimento. Nisso, quanto mais comovente se lhe fazia as lágrimas, comparece junto dele benemérito amigo espiritual que lhe diz bondoso: acalma-te, meu irmão, tuas súplicas foram ouvidas, a divina bondade conferir-te-á nova bênção no campo dos homens. Não precisarás, porém, recorrer à morféia, à imobilidade, o pênfigo ou a mutilação para resgate das tuas dívidas. Afirma-no o Senhor: misericórdia quero e não sacrifício. Voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo com Jesus na condição de médium amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre multidões de nossos pecados. Afeiçoar-te-ás ao bem de todos, buscando no bem de todo a luz do teu próprio bem. Enlevado com a promessa, o mísero bradou, esperançoso e desafogado: louvado seja a bondade infinita de Deus. Ó sim, cultivarei o serviço aos meus semelhantes, na conceição em que o céu me agracia. Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta. Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor. Tolerarei sem revolta, flagelação e calúnia. Consagrar-me-ei ao desprendimento das posses materiais. Respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir. Sim, serei médio e sofrerei amando como Jesus nos amou. Recolhido a grande hospital de socorro, em breve tempo consegui habilitar-se de novo ao renascimento. Mergulhados em renda de ilimitado carinho, ressurgiu num corpo abençoado e perfeito, enlacido e generoso, que o acariciou com alegria puras. Qual santuário que eu preparasse na direção de uma festa de luz? Foi assim que, alcançando a maioridade corpórea, o candidato ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província do trabalho, em que lhe competia a execução dos votos que formulara. Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu a dúvida e a irritação a lhe visitar o campo íntimo. Em toda parte, surpreendia incompreensão e discórdia, censura e suspeita constante. Amedrontado perante a luta que se esboçava feroz, pediu certa feita numa sessão de fraternidade e intercâmbio a orientação do benfeitor espiritual que o ajudava no templo espírita em que se lhe sediava as esperanças primeiras. E tão logo saudado pelo instrutor, rogou compungidamente: que fazer, meu amigo, diante das sombras que me entravam os movimentos? Perdoe e ajuda, meu filho, respondeu-lhe o mensageiro benevolente. E quando alguém me crive de calúnia e maldade, ajuda
e perdoa para que a luz do entendimento se faça vitoriosa. E a desconfiança? Como agir perante as criaturas que me experimentam com aspereza e sacalho? Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. E as pessoas cruéis que me procuram tocadas de más intenções, a maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando o lodo que lhe dorme o seio. Ajuda e perdoa para que se renove um dia. Sofro com as mistificações que por vezes me assaltam. Como proceder diante daquele que me ensombra a inspiração, compelindo meu desencanto? Perdoa e ajuda sem repousar, recebendo em tais lições o caminho, o justo apelo à tua construção de humildade. De quando em quando, a mistificação auxiliar-te-á a entender que os talentos do alto não te pertencem, ensinando-te o respeito ante a bondade celestial. Vejo-me cercado pela exigência daqueles que me interpretam à conta de malfeitor, solicitando as horas para revelador do crime. Como tratá-lo na rota da minha fé? Perdoa e ajuda sempre. Mas de que modo agir com o ignorante e ingrato, com a raposa de astúcia e com os lobos da crueldade que pretende senhorear minhas forças? Ajuda e perdoa constantemente. Ainda mesmo quando não me desculpe as fraquezas e não me auxilie na solução das próprias necessidades? Sim, meu filho, acentuou o benfeitor. É imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Levantou-se o consulente para a despedida e, após o encerramento da reunião, com fervorosa prece, o candidato à mediunidade, que pedira o câncer, a lepra, a cegueira, a mutilação, a paralisia e o fortúnio para ressarcir o passado delituoso, retirou-se da casa e ninguém jamais o viu.